A festa de São José, comemorada no último dia 19 de março, trouxe para alguns municípios do meu estado e do Nordeste os primeiros pingos de chuva depois de quase 2 anos da mais cruel estiagem enfrentada pelo sertão nordestino no último meio século. Essa dávida, infelizmente, chega acompanhada de 2 preocupações para as quais eu chamo a atenção desse plenário, mas principalmente a atenção das autoridades responsáveis pela agilidade dos programas de emergência do governo federal. Se esses pingos de chuva se prolongarem por mais tempo, o que é muito pouco provável, conforme mostram as previsões meteorológicas para os próximos meses, precisamos estar preparados para ajudar na retomada das atividades produtivas desses milhões de nordestinos que hoje apenas conseguem o mínimo para sobreviver. Temos que ter linhas de créditos prontas, ágeis e competitivas para a grande crise que lá se vive nesse momento, pois vai ser preciso refazer rebanhos, refazer barragens, refazer açudes, lavouras e até propriedades que foram abandonadas ao longo desse tempo. Minha outra preocupação, senhora presidente, infelizmente mais realista, são exatamente os dados dos serviços de meteorologia do Nordeste, mantendo seus prognósticos de uma precipitação sistematicamente abaixo do normal para os 2 últimos anos e dos próximos meses da estação chuvosa, abril e maio, e para o primeiro mês pós-estação, no mês de junho. Nesse contexto, o sofrimento de milhões de famílias nordestinas e sertanejas que perderam o seu gado, perderam suas colheitas e enfrentam o espectro da fome e da sede, requer todo o empenho dos ministérios e dos órgãos federais. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu espero verdadeiramente que a disposição pessoal da presidente Dilma, que nos últimos dias visitou as regiões atingidas, contamine também a esplanada dos ministérios. Neste aspecto, é relevante e oportuna a reunião do Comitê Integrado da Seca, pessoalmente coordenada pelo meu governador Cid Gomes, na última sexta-feira, no dia 22. Esse comitê mobiliza os representantes do governo estadual, das prefeituras, dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, com a finalidade de encaminhar soluções destinadas, pelo menos, a minorar os efeitos econômicos, sociais e ambientais dessa longa estiagem. No final da reunião, graças a um esforço administrativo, foi possível anunciar investimentos para a ampliação e o fortalecimento do sistema de abastecimento d'água, barragens, adutoras, que vão beneficiar, se acontecido isso, 1,2 milhão de nordestinos. Outra parte importante desses recursos irá para a construção de 95 quilômetros de adutoras e reforço do sistema de bombeamento do Eixão das Águas para a construção do açude Lontras na Chapada da Ibiapaba. O conjunto de medidas, e é por isso que chamo a atenção, inclui participação do governo federal, por intermédio do DENOX, da construção do açude do Lago de Fronteiras, no sertão de Crateús, que hoje está sendo abastecida por carros-pipas. Assim como na cooperação para a implantação de outras prioridades, como a instalação e recuperação de 1.000 poços profundos, além do urgente aumento do número de carros-pipas operados pelo Exército Brasileiro. Atualmente, 756 desses veículos atuam em todo o estado para aliviar a sede de quase 1 milhão de sertanejos. Mas à medida que os prefeitos vieram tomando posse no início deste ano e preparam ou atualizam seus planos de trabalho, fica evidente que a ampliação da frota de carros-pipa se faz absolutamente necessária e urgente. Senhora presidente, todo esse planejamento será entregue à presidente Dilma, cujo governo, fiel ao caminho aberto pelo presidente Lula, está sinceramente comprometido mediante ações concretas, não apenas discurso, com a erradicação da miséria no nosso país. Infelizmente,
O Nordeste ainda concentra em números absolutos e relativos a maior parcela de brasileiros e brasileiras que sobrevive muito abaixo da linha de pobreza. Tenho confiança no novo rumo que os governos do presidente Lula iniciou e a presidenta Dilma imprime hoje uma solução da questão nordestina em bases estruturais e definitivas. A exemplo da transposição das águas do Rio São Francisco, obra prometida ainda para o ano 2015 e que vai perenizar as principais bacias fluviais da região e finalmente permitir, depois de séculos, o convívio produtivo e equilibrado de mais de 12 milhões de nordestinos diretamente beneficiados com o semiárido. O convívio, acima de tudo, altivo, pois as famílias sertanejas precisam e é de condições para trabalhar, de prosperar e viver com dignidade, superando de uma vez por todas o velho e triste espetáculo de homens e mulheres, velhos e crianças, despossuídos e famintos, vagando pelas estradas do interior e engrossando os bolsões de pobreza das regiões urbanas por falta do que comer e agora também por falta do que beber. Entretanto, até que esse dia chegue, o Brasil inteiro precisa se conscientizar de que a fome e a sede não esperam, que precisamos garantir recursos para a compra de ração animal, para a reposição dos rebanhos, que precisam continuar recebendo milho a preço diferenciado. O que precisamos renegociar com dignidade, ao mesmo tempo, eu espero que a presidente Dilma, na sua sensibilidade, possa perdoar as dívidas de homens e de mulheres, pobres agricultores do Nordeste brasileiro, especialmente do meu Ceará, que não tem sequer, senador Pedro Táxi, que não tem sequer, senadora Ana Amélia, o que botar dentro de casa para dar comida aos seus filhos devido à grande seca que estamos passando dos últimos 50 anos. Que precisamos continuar recebendo esse milho com preço diferenciado. Que se encontre uma solução e algo que possa transportar, seja através do Porto de Paranaguá, seja através de caminhões, seja através para que não percamos todo o rebanho brasileiro. Senhora Presidente, o que nós precisamos é que isso aconteça. E por isso que junto a minha voz de nordestino e voz de sertanejo, em busca do empenho de todo o governo federal, as ações emergenciais em andamento, que as próximas anunciadas por nossa presidente realmente sejam ações prioritárias e urgentes. E de coração espero que no próximo dia 2, quando a presidente Dilma possa anunciar o perdão dessas dívidas bancárias dos micro e pequenos produtores rurais, não apenas a renegociação, mas o perdão dessas dívidas, porque eles não têm como pagar essas contas, não têm como pagar e manter-se no campo, porque renda eles não têm. Quero, finalizando, dizer, senhor presidente, que são aqueles que perderam praticamente tudo, o que tinha com a seca, que se encontra na mais angustiante das situações, à margem de qualquer rede de proteção, sem seguro-safra, sem bolsa-estiagem, sem Pronaf, a maioria sem condições de se manter no campo. As quantias que eles devem e que a seca tornou impagável são de pouca monta para o sistema bancário, especialmente o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e o BNDES. Porém, para milhares e milhares de famílias, o perdão desses pequenos débitos significa simplesmente a diferença entre a ruína e a sobrevivência, entre o desespero e a esperança. Queira São Pedro que essas primeiras gotas de chuva que caíram no Ceará, em boa hora, caiam para regenerar também a paisagem calcinada e trazer um pouco de alívio para o povo do sertão, não sejam apenas em vão. Que elas contribuam para deixar bem claro que todo o tempo e todo o esforço investido pelas autoridades em todos os níveis para antecipar-se à calamidade com a adoção das medidas estruturantes cabíveis e
concluir, senhora presidente, são sempre recompensadas com a vida de milhões de famílias do Nordeste brasileiro. Senhora presidente, ontem à noite nós fizemos aqui um apelo ao presidente do Congresso Nacional para que, juntos, os 27 senadores que compõem a bancada nordestina, estejamos todos no dia 2 em Fortaleza, se possível, na reunião da SUDENE, para, esperançosos, ver a presidente Dilma colocar a sua posição em relação a esse drama, um drama que é verdadeiro, onde as pessoas estão passando fome, onde as pessoas não têm água potável para beber e onde os animais, os rebanhos foram totalmente dizimados. Senhora presidente, é lamentável, é triste, mas essa é a realidade dos homens e das mulheres que vivem no campo, que não têm Bolsa Família, que não têm renda a não ser tirado, muitas vezes, do peito de uma vaca magra para fazer um queijo, de uma galinha para vender um ovo na feira, para fazer a sua própria subsistência. Esses homens e essas mulheres perderam tudo isso, senhora presidente. É por isso que eu faço aqui um apelo às autoridades, que não façam apenas medidas emergenciais de papel, não apenas medidas emergenciais que poderão chegar daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, mas que faça medida diretamente emergencial com os prefeitos dos municípios, que faça a opção de entregar essa condição direta para que homens e mulheres, meu querido César Souza, não continuem morrendo de fome e morrendo de sede no Nordeste brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente.